noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre cada um de coração contrito, de coração quebrantado, para que possamos louvar e agradecer por mais um dia, por esse domingo que foi feito para o louvor e a glória do nosso Deus. Que possamos nessa noite glorificar esse Deus que é grandioso, que é majestoso, com cântico, com alegria, sendo grato, não somente pelos seus feitos, mas porque o Senhor nos trouxe até aqui a sua casa. Eu convido a quem quiser ficar de pé, louvar esse Deus com 2 hinos congregacionais, para que possamos participar plenamente dessa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Louvemos a esse Deus. Paz e santo gozo tenho em ti, ó Rei Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Toda igreja, oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Em uma só voz, oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Esse mundo não devemos, tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei, entoando aleluias ao meu Rei. Solta o cabo da nau. Quando força tu és contra as
seguro será. Amém, aleluia. Boa noite, louvado seja o nome do Senhor, graça e paz a todos. Que bom estar aqui juntos para adorar e agradecer o nome de Deus. Vamos adorar o Senhor já com nossas orações, botando nossas vidas diante dEle e botando, colocando e dedicando tudo que for ministrado e o que for cultuado essa noite, que seja para a glória e honra do nome dEle. Vamos orar a Ele. Senhor, nessa noite nós já queremos dar continuidade à adoração, depois do louvor que o Senhor tem falado das nossas vidas, como forma de adoração. E como forma de adoração também nós temos as nossas orações para botarmos diante de Ti. Botarmos as nossas orações diante do Teu altar. Dedicarmos as nossas vidas, dedicarmos os nossos tempos. Esse momento que estamos aqui, que viemos para adorar o Teu nome, para prestar um culto ao Santo, ao Rei, ao Deus eterno, todo-poderoso, que és digno de honra e de glória. Que todo o nosso ser, todo o nosso sentimento, nosso pensamento, nossas emoções essa noite, seja elevado aos Teus pés, aos Teus átrios, porque a Ti nós te rendemos glória, nós te rendemos graças também, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui, tem nos trazido até esse momento, porque assim o Senhor quis, porque assim o Senhor quer. Nós te damos graça por esse amor, por essa dedicação que o Senhor tem tido por nós, por esse cuidado, porque nós não estaremos aqui se fosse pela nossa própria vontade, se fosse pelo nosso próprio querer. Se estamos aqui é pela Tua vontade, porque o Senhor quis que nós estivéssemos aqui. Recebe tudo que for ministrado essa noite, Senhor, todo esse culto, todos os louvores que forem adorados essa noite, seja para Ti. Que a direção desse culto, até chegar a Tua palavra, a Tua mensagem, venha falar aos nossos corações, a partir desse momento, a partir dessa primeira mensagem. O Senhor já tem falado através dos louvores. E em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja conosco nesse momento, abrindo o nosso entendimento, nosso coração e toda a nossa vida, todo o nosso ser, Senhor. Que possamos receber essa noite a água viva, a vida que o Senhor tem nos dado. Que essa noite seja revelada, que seja louvada, que seja louvado, Senhor, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmão, no livro de Isaías. Isaías, o profeta messiânico. Isaías capítulo 1. Sabemos que Deus traz à igreja a mensagem que Ele quer, não o que o homem quer. Às vezes nós procuramos alguma mensagem, mas Deus sempre nos volta para o que Ele quer. Eu tenho tentado não me posicionar nessa passagem de Isaías, mas sempre dizer, não, essa daqui. Deus quer que seja mencionada a palavra dele essa noite. Isaías capítulo 1. Diz assim, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra,
porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranho. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal e como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, e prestais ouvido à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisados, os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, associada a ajuntamento solênico. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quanto estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai, pois, purificais, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor da terra. Mas se recusares e fordes rebeldes, serei devorados à espada. A mensagem, a revelação, aqui fala da santidade de Deus, ou seja, só Deus é absoluto, só Deus é o Criador, Ele não muda e a sua palavra é eterna. Por isso a palavra dele hoje é válida, não só para aquela época que ele estava falando lá em Israel, mas hoje, para a igreja de hoje, ela é válida porque o Senhor não muda e a sua palavra permanece para sempre. No versículo 2 do capítulo 1, ele diz, porque o Senhor fala, criei filhos e engrandeci, mas estão revoltados contra mim. Imagina o Senhor Deus Todo-Poderoso, nos criou com tanta delicadeza, com tantos princípios, para ser a sua imagem e semelhança. Hoje o seu próprio povo, seus próprios filhos,
se rebelam contra esse Deus e viram as costas para Ele. Ele diz que até os animais atendem à voz dos seus donos, mas os seus próprios filhos não querem saber dele. No versículo 4 ele diz: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, filhos corruptos, abandonaram o Senhor e voltaram para trás. Só pode um Deus maravilhoso desse estar decepcionado com sua criação. E onde essa criação se encontra dessa maneira, afastado de Deus, é por conta do pecado que tem nos afastado desse Deus. Como diz o versículo 6, que até as plantas do nosso pé, até a nossa cabeça, são feridas, são chagas. Estamos contaminados da planta do pé ao único fio de cabelo, ao último fio de cabelo. E por conta desse pecado, a terra vive devastada, vive pagando por consequências desse pecado. Como diz no versículo 7, que a terra está assolada e as vossas cidades estão consumidas pelo fogo. As lavouras, os estranhos devoraram a presença nossa. Mas Deus tem sido bom e misericordioso. Que no capítulo 9 ele diz que se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um sobrevivente. Outra versão diz o remanescente. Como Isaías fala do messiânico, apresenta o Messias, aqui ele está falando desse sobrevivente, desse messiânico. Vocês lembram lá em Gênesis capítulo 18, versículo 23, quando Abraão intercede por Deus, que Deus não destruísse Gomorra, diz: se houver 10 pessoas naquela cidade, que seja temente ao Senhor, o Senhor vai destruir. O Senhor diz: não, se houver 10 pessoas, eu não destruirei. E aqui no versículo 7, Deus está dizendo: eu não acabo com vocês por causa do meu filho, esse remanescente, que eu ainda vou levar a vocês, e que hoje nós estamos pregando nessa noite. E em nome de Jesus, nós damos graças a esse Deus que tem esse amor maravilhoso, e que podemos essa noite, não fazermos que nessa festa solene, levar um culto desagradável ao Senhor por causa dos nossos pecados, não levar sangue de bode, não levar carne de animais para santificar os nossos pecados, para que Deus nos purifique, porque já foi pago. Jesus Cristo já derramou o seu próprio sangue por nós, para que pudéssemos estarmos aqui hoje, essa noite, adorando o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvimos a esse Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz.
Hoje a força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. Hoje a força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Declare: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Erga as suas vozes. Só tu és santo, só tu és santo. Mais uma vez, bem forte: só tu és santo. Declare: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais uma vez: só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Meu Deus, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no mesmo capítulo de Isaías, capítulo 1. Esse é o momento de nos arrependermos de coisas de errados que só nós sabemos o que temos feito. Podemos esconder do ser humano, do nosso vizinho, da nossa família, mas de Deus nós não escondemos. Isaías capítulo 1, no versículo 6, ele diz que até a planta do pé, até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas. No versículo 18, ele diz: se vocês se arrependerem e pedir perdão dos seus pecados, aí sim, ele diz no versículo 18: vinde agora após mim e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O homem deve entender e concordar com Deus
sobre a extensão e a gravidade de nossos pecados. Só nos resta olhar para a cruz e reconhecer. Porque Deus não é tão bonzinho assim que possa inocentar o seu povo, um pecador. Mas o Senhor está disposto a perdoá-los, caso se arrependam e voltem-se para Ele outra vez. E Deus hoje oferece esse mesmo perdão. Ele não nega nossa tendência de pecar, porque, como diz, nós pecamos. Nós não somos pecador porque nós pecamos porque nós somos pecador. Mas Ele oferece esse perdão por meio do preço que o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, com sua morte pagou pela remissão dos nossos pecados. E é por esse amor, e é por essa certeza que já foi pago os nossos pecados, mas também é com a certeza que Ele diz que nós temos que, a cada dia, se arrependermos e querermos estarmos de volta aos seus caminhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós temos se afastado de Ti, assim como aquele Teu povo tem se afastado de Ti. Assim mesmo, quando o Senhor fala que o Senhor estava revoltado com aquele povo que ouvia até a voz de animais, dos donos dos animais, e atendiam como se eles fossem animais. E, Senhor, não é diferente de hoje em dia, que nós temos atendido a voz do mundo, quando o mundo nos oferece prazeres, quando o mundo nos oferece preenchimento, coisa que esse preenchimento não existe, que esse encher é momentâneo, é passageiro, que nós só encontramos a verdadeira paz, o verdadeiro Espírito no Senhor. Eu sei que muitos aqui se encontram como esse povo, longe de teus caminhos. Eu não conheço a vida de cada um, mas cada um conhece o que tem se passado na sua vida, quem eles têm adorado, como eu também sei da minha vida, Senhor. E assim como os irmãos estão nesse momento pedindo perdão de seus pecados, eu quero também nesse momento, Senhor, reconhecer os meus pecados. Reconhecer que eu preciso, Senhor, voltar para os teus caminhos, voltar para os teus braços. Nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus, pelo amor desse remanescente que o Senhor tem dito, que se não fosse por Ele, nós não tínhamos condições de chegar até o Senhor. Se não fosse por Ele, o Senhor não queria ouvir nem as nossas orações, mas é por meio dEle, por amor que o Senhor tem a Ele, não por amor que o Senhor tem a nós, porque nós não somos merecedores de nada, mas pelo amor que o Senhor tem a Teu Filho Jesus, Senhor. Olha para cada um de nós e perdoa, Senhor, perdoa tudo que nós temos feito de errado, perdoa todos os nossos pensamentos ruins,
Perdoa todas as nossas malícias. Perdoa, Senhor, até nos nossos sonhos, Senhor. Nós somos tentados. Perdoa, Senhor, perdoa, como diz a Tua palavra. Nós não temos nada sã em nosso corpo. Mas nós cremos, nós temos a plena certeza que pelo sangue de Jesus nós fomos lavados e fomos remidos. E hoje nós nos encontramos aqui diante de Ti, brancos como a neve. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse amor. Amém. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão sara os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, ó Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim, sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão sara os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, ó Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Ele vive. Toda igreja. Eu posso crer no amor, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém.
no versículo 19, versículo 19, do mesmo capítulo de Isaías. Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, e sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós não queremos trazer toda essa carga de desobediência e de rebeldia contra Deus. Lógico que nós queremos isso que ele diz no versículo 19. Essa é uma promessa: se quiserdes, comereis o melhor da terra, mas se não quiseres, devorareis a espada. Lógico que nós queremos, Senhor. Nós queremos o melhor de Ti, porque só o Senhor tem o melhor para nos dar. E essa noite é o momento de dizimarmos e ofertarmos na casa dEle. Do nascente ao poente, seja tão louvado o nome do Senhor. Exaltado acima das nações, tem a sua glória acima desse céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima desse céu, acima desse céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima desse céu, acima desse céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus do pó levanta quem caiu, faz o pobre se assentar com o príncipe. Cura a mulher estéril, ela faz alegre mãe de filho. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima desse céu, acima desse céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima desse céu, acima desse céu. Mas se inclina para contemplar o
o que acontece bem aqui na terra, mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus amado, Pai querido, o som dos nossos corações, Deus, sabe que não há nada de bom em nós, Deus, sabe que não trouxemos nada, Senhor, que não veio de Ti, Pai, nessa noite, Pai. Por isso queremos, Pai, te bendizer, te agradecer, Pai, em poder ofertar, em poder dizimar a Tua casa, Deus. Senhor, nos dê um espírito, Senhor, de partilha, um espírito de bondade, um espírito, Senhor, de gratidão em todo o tempo, Pai, pelas Tuas maravilhas, Deus. Muitas vezes passamos necessidade, passamos dificuldades, mas é para engrandecimento nosso, Deus, para que o Senhor possa nos dar mais, para que entendamos que é para o louvor e a adoração da Tua casa, Deus. Que a cada um que trouxe nessa noite, Deus, Senhor, derrame, Senhor, sabedoria e entendimento, Deus, para a Tua obra aqui na terra, Deus. Não somente para a Tua casa, Senhor, aqui, mas para todos aqueles que necessitam ao nosso redor, Deus. Que possamos, Senhor, ser sensíveis, Deus, ter ouvidos, Senhor, que possa entender o Teu doce Espírito Santo, Deus, nos direcionando, Senhor, a partilhar tudo que somos, tudo que temos, Deus. Que o Senhor receba a oferta da nossa família aqui, Pai, presente, família presbiteriana em Aurora, Deus, e cada um que representa seu lar aqui, Deus. Que o Senhor esteja dando, Pai, com o que se manter, Pai, e também com o que partilhar, Deus. Somos gratos, Deus, porque é o Teu Filho amado Jesus que faz isso em nossas vidas, é Ele que tem feito a obra em nós, Deus. Te pedimos que possa completar, Pai, a cada dia, Deus, para que na reta final, Senhor, de nossa vida, possamos entender, Pai, o mistério, Senhor, do amor verdadeiro, do amor fraternal, Pai. É a nossa oração como igreja, e é em nome do Teu Filho amado Jesus que já te agradecemos. Amém e amém. Convido o presbítero Alcelê, que irá trazer a palavra do Senhor nessa noite. Meus irmãos, gostaria de cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Que essa paz, que essa alegria, ela possa reinar em nossos corações. Estamos felizes por Deus nos agraciar com mais essa oportunidade de cultuarmos a Ele. O apóstolo Pedro diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos regenerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus gera essa viva esperança, essa confiança a quem adoramos, a quem servimos e a quem nessa noite estamos aqui para prestar o nosso culto de adoração ao Senhor. Convido você a abrir a Bíblia aí no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. 27, a partir do versículo 33 ao 44. Mateus 27, 33 a 44. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram em si suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça
e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora, e de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes dizia também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Pai, no nome de Cristo, Senhor, muito obrigado porque Tu nos gerou de novo, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito para uma viva esperança. E estamos nós aqui nessa noite para proclamar isso, para declarar isso em vivo e alto, em bom tom, que Jesus Cristo é o Senhor. Querido Espírito, que nessa noite Tu cooperes conosco, que nessa noite Tu estejas fluindo através de nós e que Tu possa abrir os olhos, trazendo luz às trevas, vida no lugar da morte, ressuscitando vidas nessa noite, Senhor, pela ressurreição e agir o Teu Espírito Santo. Faz isso, Pai, em o nome e por amor de Jesus Cristo. Queridos irmãos, graças a Deus por isso e por estarmos aqui nesta noite. Quero focar com você aqui no versículo 40 e no versículo 42, onde no final da frase desses ambos versículos tem a expressão desce da cruz. Amados irmãos, o meu objetivo nessa noite é deixar de forma clara por que Jesus não desceu da cruz. Evidentemente hoje essa mensagem ela terá um foco mais evangelístico, mas também para nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, o objetivo dela é nos dar uma maior firmeza, uma maior confiança, uma maior certeza de que de fato temos crido naquele que foi ao Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, depois de um ministério glorioso, ali quando ele inicia com os milagres de Canaã da Galileia, passa ele 3 anos com seus discípulos, fazendo sinais, prodígios e milagres. Mas depois disso ele é preso, julgado e condenado à morte. E quando ali Jesus, ele estando pregado na cruz, onde nós acabamos de ler no texto bíblico, ele é desafiado a descer da cruz. Primeiramente, pelo povo, diz o versículo 39. Em segundo lugar, no versículo 40 e 41 e 2, diz que os líderes religiosos, escribas e fariseus também desafiavam: desce da cruz. Se dizia filho de Deus, que Deus te amava, e que tu destruiria esse santuário em que 3 dias ele seria reconstruído. Essa foi a expressão de Jesus quando olhou aquele templo, abismado com a formosura, com tudo que aquele templo representava de adoração. Disse Jesus: destruí esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Evidentemente, Jesus falava do seu próprio templo, em que ele morreria e ao 3º dia ele ressuscitaria, mas eles não compreenderam aquilo. E aí, nessa passagem, os escribas, fariseus, os religiosos desafiam a Jesus: desce da cruz. Mas não apenas eles, também os ladrões. Evidentemente que apenas um deles, até porque nós pregamos aqui em mensagens anteriores, falamos sobre a última oportunidade e falamos de um desses ladrões que, diante da oportunidade, foi sábio e aproveitou a oportunidade. O outro, ao contrário, foi tolo e desprezou a sua última oportunidade. Então, apenas um deles, de fato, aqui também a Jesus: és o Filho de Deus, desce daqui. Depois nós pregamos sobre o grão de trigo que, caindo no chão, deve morrer. E a mensagem dessa noite é uma sequência,
Porque se Jesus tivesse descido da cruz, ele não seria o grão de trigo que morreria. Ele também não daria a última oportunidade àqueles dois homens, em que um foi sábio e o outro não foi sábio. Penso, queridos irmãos, que não apenas o povo, os religiosos e um daqueles malfeitores ali desafiando que Jesus descesse da cruz, mas penso eu também que os amigos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, talvez não de forma desafiando a Jesus, mas talvez nos seus corações dissessem e torcessem também: Jesus, desce da cruz. Porque isso realmente provaria algo para os que ali estavam. Mas, irmãos, para a alegria de alguns e tristeza de outros, naquele momento, ele não desceu da cruz. E nessa noite eu gostaria de ver com você alguns motivos que seguraram Jesus na cruz. Esses motivos não estão aqui nesse texto, mas a Bíblia enfatiza e mostra o porquê Jesus não desceu da cruz. Então, Jesus não desceu da cruz é uma afirmação, mas eu quero nessa noite discorrer com você o porquê Jesus não desceu da cruz. É uma pergunta. E o primeiro motivo nessa noite que eu quero dizer é porque ele não quis. Jesus, irmãos, não desceu da cruz porque, de fato, Jesus não quis descer da cruz. A Bíblia, ela mostra, ou o Novo Testamento, deixa bem claro que Jesus poderia ter descido da cruz a qualquer momento. A Bíblia relata, irmãos, igreja e amigos, inúmeros sinais e milagres que Jesus fez e realizou. Ele demonstrou poder ao dar vida aos cegos, ao dar visão aos cegos, ao curar os leprosos, ao ordenar os espíritos imundos que deixassem, abandonassem suas vítimas. Jesus demonstrou poder ao multiplicar 5 pães e 2 peixinhos em 2 oportunidades. Jesus demonstrou poder ao andar sobre as águas. Jesus demonstrou poder, queridos, ao mandar o vento e o mar se acalmar, e eles obedeceram a Jesus. Jesus demonstrou poder, meus irmãos, quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Jesus também demonstrou poder quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas, falando sobre ressurreição, Jesus demonstrou mais poder ainda quando ele ressuscitou a Lázaro. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou a Lázaro no 4º dia. E era comum a crença entre os judeus que a alma ia embora do corpo a partir do 3º dia. E Jesus ressuscitou a Lázaro no 4º dia, queridos, demonstrando que ele tinha poder sobre tudo e sobre todos. Se você virar a página aí, no capítulo 26, nós vamos encontrar aquela passagem em que nós poderemos dizer o porquê Jesus quis ficar na cruz. Ele detinha poder. Veja aí o versículo 57, você virando a página do capítulo 26. Então, Jesus disse a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que se lançam da mão da espada, a espada perecerá. Acaso não pensas que eu não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como, pois, se cumpriam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Queridos, Jesus tinha poder. E aqui ele diz a Pedro: olha, Pedro, eu posso pedir 12 legiões de anjos. Uma legião era composta por 6.000 soldados romanos. Então, se nós fizermos uma conta básica aqui, Jesus estaria dizendo: olha, Pedro, eu posso pedir agora, nesse momento, 6.000 vezes 12, 72.000 anjos, Pedro. Eu posso pedir aqui agora para me livrar dessa situação. Então, Jesus tinha poder. Por isso ele não quis, em primeiro lugar, descer da cruz. Ele tinha poder. Eu quero lembrar para você que há
duas ocasiões em que a Bíblia fala do poder dos anjos. E uma delas, amados irmãos, que me chama muita atenção, é lá em 2 de Samuel, capítulo 24, onde é descrito que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou contra Deus. Ia tudo bem, ia tudo abençoado, e aí Davi sentiu no seu coração o desejo de mandar recensear o povo. E aí ele chama o seu capitão, o seu general, e o general quer se opor a ele, mas a palavra do rei prevalece. E assim aquele homem sai fazer o censo. Passou 9 meses recenseando o povo. E o resultado do censo foi 800.000 soldados em Israel e 500.000 soldados em Judá, homens prontos para a guerra. Só que aí houve um erro, queridos, que Davi, depois que manda a ordem aí, a ordem é feita, realizada, Davi cai em si e diz: pequei contra o Senhor. Na verdade ele pecou porque a partir daquele momento, queridos, Davi passaria ou passou a confiar nos homens e nos seus soldados que ali ele dispunha, deixando de confiar. Ele tem a certeza que a vitória e que as guerras que ele guerreava eram vencidas pelo Senhor dos Exércitos. E aí Deus manda um profeta por nome Gade, e esse procura a Davi e diz: olha, tu tens pecado contra Deus. E aí, queridos, ele diz assim: estou em grande angústia. Ele responde ao profeta: porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos meus inimigos. Porque Deus manda o profeta, e o profeta diz: olha, Davi, 3 coisas tu escolherás. Primeiro, 7 anos de fome sobre a terra. Segundo, 3 meses tu fugirás dos teus inimigos. E por último, 3 dias de peste sobre a terra. E aí ele responde o profeta com essa expressão: caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia eu nas mãos dos meus inimigos. E um anjo veio e matou 70.000 homens. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor perdoa os nossos pecados. Ele perdoou o pecado de Davi, mas também nós aprendemos que há consequência pelos nossos pecados. Deus perdoou a Davi, mas mesmo assim exigiu a punição pelo pecado de Davi. Então, em primeiro lugar, por que Jesus não desceu da cruz? Porque ele não quis. Em segundo lugar, Jesus não desceu da cruz, meus queridos, porque ele obedeceu ao Pai. Amados, Jesus, ele não era um maluco, que podendo escapar, ele desejou sofrer ou desejava sofrer. Ele, na verdade, demonstrou lá no Getsêmani o quão difícil seria ficar na cruz. Descer na cruz era a parte fácil, como disse. Mas o quão difícil era ou seria estar e permanecer na cruz. Veja que aqui no capítulo 26, ele pede ao Pai, ele diz: Pai, se possível, não permitas que eu passe por esse sofrimento. Veja, irmãos, que Jesus, no capítulo 26, se você virar a página, é o momento da oração de Jesus lá no Getsêmani, e ela é esclarecedora. É muito interessante que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem esse momento, e uns acrescentam algumas coisas. Por exemplo, lá em Marcos, Jesus disse: olha, Senhor, quando ele faz aquela oração, eu estou com pavor, eu estou angustiado, a minha alma está triste. Lucas diz que nesse momento Jesus, ele chegou a suar gotas de sangue. Ou seja, queridos, Jesus olhou como Deus que era e sabia o que a cruz lhe aguardava, e ele ficou apavorado, ele ficou triste, ele ficou angustiado. E lá em Marcos ele diz: olha, Deus, para tu tudo é possível, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim essa hora. Queridos,
Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, no seu plano eterno, no seu concílio eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem pecou, o homem transgrediu e agora está caminhando a passos largos para a condenação e fogo eterno. Mas aí Deus, no seu amor inefável, arquiteta o plano. E lá na eternidade, é por isso que Paulo diz, olha, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus arquiteta o plano de resgatar e restaurar o homem. O Filho, nesse plano, cabe a obra de vir colocar em prática esse plano. E o Espírito Santo cabe a tarefa de aplicar esta obra do Filho no coração do pecador. Todos nós que estamos aqui e que proferimos fé, confiança e que Jesus é o Senhor de nossa vida, é porque fomos alcançados pelo Espírito Santo. É porque Deus achou e enviou o Espírito Santo. E a minha oração nesta noite é que esse Espírito também faça que você entenda e compreenda que Jesus foi obediente ao Pai. Ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus que diz assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. O envio de Jesus está dentro desse plano, desse projeto de Deus. Então, amados, quero dizer para você nessa noite, descer da cruz era fácil, ficar na cruz era o difícil. Mas Jesus ficou em obediência ao Pai, porque para isso, como eu acabei de citar, ele foi enviado. E Paulo, meus irmãos, e Igreja de Cristo Jesus, ele entendeu e compreendeu isso, e lá em Filipenses capítulo 2, ele diz assim, tenda em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai falar da obediência de Jesus, e aí ele diz para mim e para você, olha, tenham também vocês, igrejas, servos de Cristo, discípulos de Cristo, tenha esse sentimento, o sentimento de obedecer a Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa a você, é um segredo da vitória, é sermos obedientes ao Senhor. E aí diz assim Paulo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou igual ou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando semelhantes a homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz, queridos, prova a obediência de Jesus ao Pai. A cruz mostra isso. E que nessa noite, queridos, haja em nós esse mesmo sentimento em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo não para por aí. Paulo continua e diz assim, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, e para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus foi obediente, querido, se humilhou e Deus o exaltou. Quer ser exaltado por Deus? Quer andar em vitória com Deus? Então seja obediente a Deus. Por que Jesus não desceu da cruz? Em segundo lugar, porque ele obedeceu ao Pai. Mas em terceiro lugar, o porquê Jesus não desceu da cruz é porque nós estaríamos perdidos para sempre. Amados, se Jesus tivesse descido da cruz, seria vã a nossa fé. Nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos professando a fé em Cristo Jesus. Jesus não desceu, irmãos, porque se assim ele tivesse feito, estaríamos perdidos para sempre. A Bíblia mostra, queridos irmãos e amigos, que todos são pecadores. Ninguém escapa dessa situação. Já foi dito nessa noite, e o homem, ele não é pecador porque peca, ele peca porque ele é pecador. Veja bem, a laranjeira, ela dá laranja, o fruto laranja, e não dá uma manga, porque é da sua essência ela produzir laranja. Assim também são a conduta,
as palavras e as ações de um homem, elas refletem a sua natureza. Quando o homem peca, lhe é próprio cometer pecado, porque ele nasceu em pecado e iniquidade foi formado no ventre da sua mãe. A conduta, queridos, é o grande teste do caráter. Nossa conduta é que os homens falarão no nosso funeral, mas o nosso caráter é aquilo que os anjos testemunharão a nosso respeito diante da presença de Deus. A Bíblia, queridos, ainda mostra que Jesus morreu pelos nossos pecados. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, diz assim: como que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas assim também em Cristo, ele ofereceu-se uma única vez para levar os pecados de muitos. E ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que lhe esperam para a salvação. O apóstolo Pedro diz, irmãos, que ele, o justo, morreu pelos injustos. Ou seja, ele pagou a nossa dívida. É interessante, queridos, que a Bíblia ela mostra em inúmeras passagens Jesus como sendo o Filho do homem. E esse título, ele significa que Jesus é o representante do seu povo. Lá em Mateus capítulo 8, Jesus disse assim, olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Levaram um homem na presença de Jesus, um homem paralítico, e Jesus disse, olha, é mais fácil dizer a este homem, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas para que saibais que o Filho do homem tem poder sobre a terra, eis que eu te digo, toma o teu leito e anda-te. Então, queridos, a Bíblia, de fato, quis dizer e quis mostrar que Jesus era o Filho do homem. E isso é importante, queridos. Porque nessa noite eu quero dizer a você, se existe uma coisa que está lá no céu, feita pelos homens, existe. São as feridas, os cravos nas mãos e nos pés de Jesus estão feitos lá na eternidade. É muito interessante que o primeiro mártir da igreja está lá em Atos capítulo 7. E foi Estevão, e ele fazendo aquele discurso cheio do Espírito Santo, na ousadia de Deus, na intrepidez de Deus, e não quiseram ouvir o que ali Estevão falava, não puderam resistir à inspiração, à intrepidez, à ousadia de Estevão, e ali começaram a apedrejar Estevão. E no versículo 55 do capítulo 7, Estevão teve uma visão. E a visão foi essa. Disse ele, mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Que coisa interessante, irmãos. Há outras passagens que diz que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Não só uma passagem, algumas passagens mostram isso. Mas Estevão não viu Jesus assentado. Estevão viu Jesus de pé. Eu acredito que naquele momento em que seu discípulo amado estava dando a sua vida em testemunho, em favor dessa mensagem poderosa da cruz, Jesus se levanta e olha, observa aquilo que está acontecendo com Estevão. E aí Estevão disse no versículo 56, e eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Eu quero dizer a você, queridos, nós somos homens. Existe um representante da raça humana na glória, assentado à direita de Deus, Jesus, o Filho do homem. Ele era filho de Deus, se fez filho do homem, para que nós, que somos filhos dos homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus.
É por isso que o apóstolo João diz que agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que há de ser. Mas quando se manifestar, nós seremos como Ele o é. Amém, igreja? Então, meu querido irmão e irmã, a Bíblia mostra que só há salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, diz, olha, saibais, não existe outro nome dado entre os homens, pelos quais importa que vocês sejam salvos, senão o nome de Jesus. Eu quero dizer nesta noite, que se Jesus não desceu da cruz, porque nós estaríamos condenados para sempre. Ele era a nossa única chance de salvação. Parabéns a você, meu irmão. Parabéns a você que já foi alcançado por essa salvação, por essa esperança em Cristo Jesus. Mas a você que não foi ainda, eu digo nesta noite, Jesus é a única chance de salvação. Se ele tivesse descido da cruz, nós estaríamos perdidos para sempre. Graças a Deus que ele não desceu. Queridos, então por que Jesus não desceu da cruz? Primeiro, porque ele não quis. Segundo, porque ele foi obediente ao Pai. Terceiro, porque nós estaríamos perdidos para sempre. E em último lugar, Jesus não desceu da cruz, porque ele nos ama. Amém, queridos? Ele nos ama. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos histórias, ou talvez você em particular, tenha feito alguma loucura por amor. Sim. Mas eu quero dizer a você que a cruz é a maior declaração de amor que pode existir. Paulo diz assim que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, Jesus não morreu por santos, não morreu por pessoas boas, ele morreu por pecadores, todos nós somos pecadores. Então a morte de Jesus na cruz é prova do amor do Pai e dele mesmo por nós. Esta é a maior declaração de amor, queridos, que pode alguém dar. E Jesus disse isso, olha, não existe amor maior do que um amigo dar a vida por outro amigo. Jesus nos chama de amigos e ele provou a amizade para conosco, o seu amor para conosco, em ter ido na cruz, morrer por nós. Às vezes, irmãos, ou eu não entendo o porquê, mas Deus ama a humanidade. Eu quero dizer nessa noite para você, que você é especial para Deus. É tão especial, irmãos. Olha, você é tão especial. Nós somos tão especiais, que até naquele momento único, daquele momento da cruz, o que é que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Olha que amor, queridos. Olha que expressão poderosa de amor. Morrendo, os seus últimos suspiros, mas aí ele intercede por pecadores indignos. Mas ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Queridos irmãos, Jesus não desceu porque pensou naquele povo que estava ali. Pensou também em nós. E pensou naqueles que viriam depois de nós. É por isso que Pedro, naquele discurso de Pentecostes, também cheio do Espírito Santo, diz assim, olha, porque a promessa vos pertence a vós, vocês que estão me ouvindo, a vossos filhos e a todos ainda que o Senhor Deus chamar. Foi por isso que Jesus não desceu da cruz, porque, queridos irmãos, ele pensou nos que estavam ali, nos que em nós hoje e nos que vêm, ou os que vêm depois de nós. Ele não desceu porque ele nos ama. Ele quis pagar pela salvação que de outra forma seria impagável. Ou seja, esse era o único preço que poderia ser pago. Eu quero nessa noite concluir em nome de Jesus, dizendo que para Jesus foi difícil ficar na cruz. Descer da cruz seria a parte fácil. Mas foi muito difícil, santo como ele era, morrer pelos pecadores. Nós,
no lugar dele desceríamos. Com certeza você desceria, eu desceria, mas ele não desceu. Ele deu a sua vida de forma espontânea, queridos, de forma plena. E nessa noite eu quero dizer a você que me ouve, que me escuta nessa mensagem: olha, quero dizer que Jesus é a única oportunidade de salvação. Eu quero dizer para você que, de fato, você precisa crer em Jesus Cristo. A Bíblia fala que Paulo, lá em Atos capítulo 17, ele chega em Corinto e aí ele vai ali observando a forma que aquele povo cultua, adora aos seus deuses. E aí ele vai no Areópago e aí ele começa a discursar. E aí ele diz assim: olha, passando e observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. E ele disse: Paulo, a esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, é este que eu prego. E aí Paulo começa a dizer: olha, esse Deus desconhecido é o Deus que fez os céus, que fez a terra. Ele é o Senhor, tudo que existe foi feito por Ele e através dEle. E aí ele diz assim: olha, de um só homem, Ele fez toda a raça humana para habitar na face da terra. E aí, queridos, ele diz: olha, e aí ele diz assim: olha, vocês não devem pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação de homens. Ora, não leva Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou entre todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, nessa noite eu quero dizer, eu falei que um dos pontos aqui, Jesus não desceu da cruz, porque Deus te ama, porque Jesus te ama. Mas eu quero terminar nessa noite dizendo: Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Paulo está dizendo aqui que já está designado o tempo, a hora e o momento em que haverá o julgamento. Eu não me interessa, eu não sei quem você é, se é rico, se é pobre, com sua cultura, seu conhecimento, seu status social. Só existe dois tipos de pessoas: as salvas e as não salvas, as que foram e as que não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. As que estão indo para a condenação eterna e as que estão crendo em Jesus e pela fé caminhando para a eternidade. Nessa noite, eu quero convidar a você, aí onde você está, a se curvar diante de Deus, a reconhecer que Jesus não desceu da cruz, por isso tudo aquilo que eu acabei de falar. Ele não desceu da cruz para que nós, purificados, perdoados pelo ato da cruz, pudéssemos ou possamos subir ao céu. Eu não sei o que você está passando, talvez você esteja aí em uma dificuldade, no fundo do poço, esteja aí passando por uma situação matrimonial difícil, de separação, onde você diz que a minha casa parece um inferno, é briga, contenda, mas nessa noite eu quero dizer para você: corra para Jesus, busque essa última oportunidade, entregue sua vida, seus caminhos e sua família a Jesus, e certamente Ele entrará com milagres de mudança e de transformação, porque Ele tem poder. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração nesse instante, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo, pelo domingo, pela oportunidade de trazermos aqui esta mensagem. Então, queridos, quero dizer que Jesus não desceu da cruz porque não quis, porque foi obediente ao Pai, porque estaríamos perdidos para sempre. E por último, Jesus não desceu da cruz porque Ele nos ama. Que esse amor possa penetrar seu coração, que esse amor de Deus possa constranger você, e que você compreender. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de mudança de religião, eu estou falando aqui de mudança de vida, de novo nascimento. Eu estou falando aqui em que Cristo pode adentrar a tua vida e te fazer uma nova criatura e você andar em novidade
Ore ao Senhor nesse instante, clame a Jesus. Ele disse, olha, que se tu creres com o coração e com a boca confessar a respeito da salvação, tu serás salvo. Que com a boca se crê para a justiça, mas com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Você pode fazer isso onde você está, em nome de Jesus. Papai, estamos aqui nesta noite, temos falado a tua palavra, Senhor. A tua palavra é falada por nós, mas, como disse nessa noite, Senhor, no teu plano, o teu filho veio cumprir e ir à cruz. Mas é o Espírito Santo que aplica esta obra da cruz no coração do homem e da mulher. E eu te peço nesse instante, querido Espírito Santo, que tu ouças, em nome de Jesus, a oração deste que ora comigo, desse que está pedindo perdão, que está pedindo libertação, que está pedindo, Senhor, mudança na sua casa, na sua família, na sua vida. Oh, querido Espírito Santo, em nome de Jesus, que tu possa adentrar, e que tu possa mudar, restaurar, ressuscitar esta alma morta, que vive em constante pecado. Querido Espírito Santo, em nome e por amor de Jesus, que tu possa nesse instante restaurar forças daquele que está fraco, alegrar aquele que está triste. Amado Espírito Santo, em nome de Jesus, que tu possas nesse momento nos levar a uma nova dimensão de adoração com o Senhor, por ti e através de ti. Faz isso, Pai. Senhor, muito obrigado por esse momento. Nós entregamos tudo aqui que foi feito, pregado, louvado, enfim, nesse culto, Senhor, a ti. Senhor, muito obrigado. Nos dá, Senhor, uma semana de bênção, de paz e de vitória. Abençoa nossas famílias, nossa casa, Senhor. Ah, Pai, que nossa casa possa servir ao Senhor de forma plena. Muito obrigado, Deus. Nós te somos gratos por este momento. Em o nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus possa nos abençoar e que possamos ir todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.